Olá, então, rapidinho já voltei. O assunto que está muito forte para mim, desde que eu ancorei no último final de semana a Ordem de Saint-Germain, parece que esse ditado não sai da minha cabeça. É assim. Então, quando isso acontece, eu tenho plena certeza de que eu tenho que compartilhar esta ideia, esta intuição, essa inspiração que vem para mim. A gente tem falado muito, eu falo muito nos workshops, muito mesmo, sobre um tema, né? E isso vem sendo batido, vem sendo trazido por várias pessoas, né? Várias pessoas. Que é o quê? Que nós estamos em transição planetária e que nós estamos em tempo de ascensão. Ascensão significa passar por um processo de purificação, né, e interior, de consciência expandida, né, e a gente entender todas as mudanças, todas as transformações que são necessárias nós fazermos a partir da nossa consciência, né. Então, isso é um processo terapêutico mundial que está acontecendo agora, porque mesmo que as pessoas, porque muita gente pergunta para mim assim, mas Josi, só vai fazer esse processo pessoas que têm acesso a terapeutas? Isso é injusto, porque pouquíssima gente, é assim que eu escuto, tá, pessoal? Eu estou compartilhando com vocês exatamente como chega para mim. Isso já era tema de consultório quando eu estava na ativa, né? Só as pessoas que têm oportunidade de chegar a um consultório, a fazer um processo um processo terapêutico consciente, que vai poder aparar as suas arestas, que vai poder fazer transformações na personalidade, que vai poder se tornar uma pessoa melhor. Não. Nós sabemos que as pessoas que vão para a terapia são pessoas que precisam mais do que aquelas que não chegam até o processo terapêutico. E que o tempo delas é um tempo especial, o tempo urge, né? Então, não tem aquele ditado assim, quando a água bate, né? A gente levanta e sai correndo? É bem dentro disso. Então, as pessoas que se sentem pressionadas pela vida, pelas situações, e às vezes elas precisam mesmo em busca de recursos, né, para dar conta das situações, e quem pode, vai atrás. E hoje em dia, existem muitos órgãos que oferecem processos terapêuticos, as universidades, tem várias formas de você conseguir chegar a um processo terapêutico sem que você tenha a questão do custo, né, porque é isso que as pessoas me colocam. O fato é que não é só as pessoas que chegam ao processo terapêutico consciente que se transformam. Você se transforma todos os dias. Você está recebendo todos os dias um pequeno incentivo para que você faça um movimento diferente daquele o qual você já vem fazendo, né? Eu escrevi até um texto aqui no Instagram que ontem eu falei, vai que não dá tempo de eu fazer essa live, eu vou deixar aqui um pouco dessa ideia. Pouca gente, quando a gente põe textão assim, né? Pouquíssima gente se apega a ler, mas os meus textos, eu aconselho que você arrume um tempinho para você ler, porque quando eu ponho o texto, eu evito, mas quando eu coloco o texto, é porque é um assunto que talvez eu poderia estar fazendo uma live dele, e às vezes eu não consigo, pela minha rotina. E eu já fiz esse texto, mas eu vou além dele hoje aqui com vocês, porque eu consegui esse espaço, graças a Deus. Então, as pessoas todas deste mundo, dentro do globo terrestre, estão recebendo altíssimas frequências de luz. E luz é informação. E a informação é um impulso de transformação consciencial para que você se torne uma pessoa melhor.
Porque eu acredito assim, ninguém muda algo, prestem atenção, ninguém faz uma mudança se ela não tem consciência do que ela precisa mudar. Mãe Maria trouxe uma mensagem que eu realmente não vou compartilhar, porque ela está dentro de um outro contexto e tinha a ver com o trabalho que nós vamos estar fazendo neste domingo com todo o grupo. Vocês vão ver fotos depois. Mas ela bem disse assim: cada pessoa que está sobre a terra recebe tudo o que precisa para se transformar. Todos os dias nós estamos recebendo esses impulsos de transformação. Todos os dias, cada pessoa. E ela disse assim, achei interessante o que ela colocou. O ansioso, ela começou acho que com ansioso, eu não lembro exatamente os outros termos assim. O ansioso não sabe que é ansioso. E quando você chega para ele e diz, você é uma pessoa ansiosa, a pessoa responde, não, eu sou super tranquilo, né? A pessoa nervosa, agitada, impulsiva e às vezes que não tem assim aquela amorosidade na palavra, ela também não percebe que ela tem esse funcionamento. E ela continua agredindo o seu entorno com a forma de ser. E principalmente ela continua se machucando, porque ela ainda não descobriu uma forma mais leve de funcionar. E ela falou outras coisas também, a pessoa depressiva, ela falou em pessoas depressivas com um tom bastante profundo. Muitas das vezes a gente pode chegar para uma pessoa e dizer, você está depressiva, você está com o que você está fazendo é um estado depressivo. Você precisa olhar para isso, para que você não entre em depressão. Estado depressivo a gente pode ter circunstancial. Dentro de uma situação que a gente acaba de viver ou algo que está se repetindo e a gente fica, nossa, tudo de novo, né? Ou aquele desânimo, aquela vontade de mudar a vida e não consegue, enfim. Os acontecimentos que a pessoa sonha, que achou que já ia acontecer, acabam não acontecendo e ela vive numa frustração silenciosa. E aí ela está depressiva, né? Mas ela, como Mãe Maria disse, a pessoa depressiva não tem consciência de que ela está com depressão. Então, eu entendo que nós só mudamos aquilo que conhecemos, que nós temos oportunidade de perceber que aquilo está mais ferindo a nós. Só um minutinho que a cachorrinha está brincando aqui, a danadinha fazendo barulho, peraí. Tá. Na hora certa, que ela já ia trazer o brinquedo aqui para brincar e fazer fervo, né? Voltando então, a pessoa só consegue fazer as mudanças da autolapidação que ela precisa se alguma coisa às vezes acontece que é bastante impactante para ela. E aí faz ela parar, ela diminui o ritmo e faz ela parar, e daí quando ela para, cai a ficha. Ela diz, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Então, a grande maioria das pessoas é dentro desta situação que elas acabam tendo consciência através de impactos emocionais, que ela passa a ter consciência de que aquilo não é tão assertivo, que aquilo talvez tenha que ser modificado. Então, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de um resgate energético ali, um suporte energético, de uma sustentação para que ela possa, né, se levantar e talvez fazer aquelas mudanças necessárias. E às vezes a pessoa ela se levanta, melhora um pouco e ela continua igual, né? Então aquilo que veio como impacto para forçar ela a parar, e parar seria refletir de forma mais profunda dentro daquilo que ela está vivendo, ela acaba não conseguindo. E ela desperdiça aquela oportunidade divina que o destino está colocando nas mãos dela. Então é disso que eu quero falar, que eu vou um pouquinho mais além agora. A questão é a seguinte, nós estamos em transformação. E nós temos compartilhamento, infelizmente, de muitas pessoas que estão desistindo de estar aqui.
e conseguindo sair daqui. Eu não quero usar a palavra, né, para não ressaltar aqui e não ficar com este foco não só por vocês, mas por outra situação também. Então, ela interrompe a vida, né? Ela faz de uma forma inesperada, a família fica impactada, ficam todos perdidos, e ela vai para a pátria espiritual, às vezes antes do tempo dela. Então, é disso que eu quero falar. Porque o assunto o tema é, resumidamente assim, uma frase que eu sempre usava em consultório: aquilo que nós não conseguimos transformar na matéria, a nível emocional, nós levaremos para a eternidade. O meu texto no Instagram ele está dentro dessa frase. E isso é fato. Quando a gente reencarna, a gente vem para cá, por quê? Porque nós só podemos fazer novas modulações, eu chamo assim, que são funcionamentos diferentes, engrenagens diferentes que a gente vai adequar, que só acontecem essas novas engrenagens, essas novas modulações, a partir de uma nova consciência. Então, essas mudanças, elas só podem acontecer na matéria, aqui, a nível físico, emocional, espiritual e mental. Nesses 4 corpos inferiores que nós estamos manifestos, é que tudo pode ser transformado. E o que nós conseguimos transformar, nós levamos esse benefício, essa bênção, essa bendição para toda a nossa história evolutiva e infinitamente. Mas aí as pessoas chegam lá, né, de forma interrompida. E o que acontece com elas? Elas não se encaixam em lugar nenhum, muitas das vezes. Demoram muito para sair do fluxo de interferência espiritual nas camadas mais próximas dela, porque ela está expressando às vezes uma raiva, expressando intensamente uma revolta, expressando intensamente uma emoção, forte emoção de tristeza, de desespero, porque às vezes quando faz se arrependeu ali e daí já não dá mais para voltar atrás. Então, eu já trabalhei com isso, é difícil para a gente imaginar o tamanho dessa dor, desse espírito, né? E o quanto tempo ele fica reproduzindo esses sentimentos ruins, né, inadequados. E quando a gente sai da matéria, nós somos o que nós pensamos e nós vivemos o que nós estamos sentindo. Então, por mais que a gente saiba que mudou muito esse sistema de umbral hoje, né? A gente sabe que mudou muito a referência. Eu acredito nessas grandes limpezas, porque se a Terra está num processo de evolução, essas camadas densas, elas não podem continuar ao redor da Terra, porque senão é desproporcional, é disfuncional completamente para um planeta em ascensão. Mas nós sabemos que existem inúmeras colônias espirituais que esses seres são levados. Existem hoje colônias espirituais de todas as formas e amplas condições. E essa separação, essa primeira separação ali, é feita em função do que a pessoa está sentindo. Porque ela não tem condições de estar num campo luminoso imediatamente após ela estar partindo, dentro desse aspecto que ela está vivendo. É impossível, é incompatível, totalmente incompatível, né? Então, ela fica num espaço-tempo onde ela não existe para ela mesma, onde ela, de repente, não consegue se adequar, né? Não aceita, mesmo que às vezes venham parentes e pessoas afins que ela já conhece, ela está numa revolta muito grande, às vezes ela não aceita isso também. E até que ela passe para processos de tratamento, isso leva um tempo imenso. E principalmente, eu não vou me ater muito a esse assunto profundamente, porque eu conheço ele, mas não quero trazer aqui agora, o que ela deixou para trás, né? Então eu fui num caso extremo, num exemplo extremo para trazer para vocês a simples condição de que qualquer pessoa que esteja aqui hoje
e não consiga concluir o seu plano divino, as suas metas, né, de reencarnação, as suas pequenas transformações, essa autolapidação de olhar aquilo que eu estou escolhendo todos os dias para viver e que às vezes não é a melhor forma. E eu vejo muito assim as pessoas teorizando demais, falando da compaixão, sabe? Aquela coisa amorosa, a compaixão, o amor, a igualdade. Eu acredito nisso. E eu tenho consciência de que estou fazendo todo o possível para viver dentro desses valores, que são os valores da quinta dimensão na Terra. Mas as pessoas estão acostumando a falar estas palavras sem ao menos elas tentarem entender o poder de cada uma dessas palavras e principalmente elas demonstrarem, elas não serem egoístas coletivamente no momento onde elas falam em compaixão, mas na hora da ação coletiva ela só está pensando nela e ela fica fechada e presa aos seus conceitos, à sua forma e às suas razões, né? Então, isso é o que a gente vê no dia a dia. Então, isso que eu digo, que as mudanças são difíceis de serem entendidas, de serem conscientizadas, e as pessoas que forem daqui e olharem para trás, e olharem para a oportunidade que elas desperdiçaram, isso vai ser muito triste. E também eu digo que a gente levar mais uma vez para esta infinita eternidade situações emocionais pelas quais nós já reencarnamos muitas vezes para transformá-las. É esse o ponto da reflexão que eu trago para vocês. Nós não podemos perder a oportunidade de ser uma pessoa melhor agora. Quando a gente fala em compaixão, a gente fala em coletividade. Então a gente está falando o contrário do ego e da personalidade, né? Então eu digo que a quinta dimensão ela vai tirar o eu e vai substituir completamente pelo nós. Ela vai colocar para mim, ela vai tirar o não, isso é para mim, e ela vai colocar o para nós, né? Que bom se a gente pudesse viver como Auroville, né? Aquela comunidade que tem há 60 anos na Índia, onde ela é completamente independente de qualquer sistema e ali não existe, não existe o eu, existe o nós, né? Eu fico sonhando com isso, deve ser maravilhoso viver assim. Todos plantam a sua comida, os professores ensinam, os alunos recebem, os alunos dão. É um sistema de troca. Na verdade, lá o que acontece e o que é o modelo da quinta dimensão e a nova Terra funcionará toda assim, para quem aqui estiver. Nós vamos trabalhar por uma ação comum e coletiva de um bem maior. Nós não vamos ter profissões isoladas, aonde uma pessoa tenha benefício e 10, 20, 30 não tenham, né? Ou que uma pessoa tenha um grande benefício e que 100 pessoas se sacrificem para aquele benefício, né? Então, todo esse sistema de profissões, de ações, de formas, de funcionamentos vai se transformar, porque em quinta dimensão é totalmente diferente o modelo. Então a gente tem que pensar, sabe o quê? Se hoje você estivesse partindo daqui, não pense assim, quando eu for chamado, quando a separação do joio e do trigo acontecer, com certeza eu serei uma pessoa melhor. Não. Não é assim que eu acho que eu acho, né? Eu acho que a gente não deve pensar assim. Eu sempre acordo de manhã e agradeço o dia que está nascendo, agradeço as oportunidades que eu vou ter naquele momento. Se eu estou com situações para serem resolvidas, eu peço a clareza e a bênção para que tudo se resolva da melhor forma possível, que eu seja intuída pela minha alma
pelo melhor caminho, pelas melhores diretrizes, pelas melhores escolhas, para que flua da forma melhor, né? Porque eu penso assim, este é mais um dia que eu estou aqui e estou vivendo. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Então, eu vivo o meu dia como se fosse o último. Então, se fosse o último dia da minha vida hoje e eu fizesse a passagem, o que eu levaria para o outro lado que ainda não estaria resolvido? Pouca coisa, graças a Deus, porque há muito tempo eu tenho esse olhar e a minha preocupação é muito grande, a minha responsabilidade é sempre voltada para o que eu estou fazendo que me prejudica e que pode estar atingindo de uma forma direta ou indireta pessoas próximas de mim. Eu cometo enganos e erros? Com certeza. Eu sei que eu cometo enganos e cometo erros. E para algumas pessoas esses erros não existem e para outras eles se multiplicam, porque de acordo com quem olha, de acordo com o que cada pessoa tem dentro de si e que olha para você, ela vai olhar para você e julgar você a partir da referência dela, do funcionamento dela. Mas o mais importante de tudo é nós tentarmos alcançar essa consciência maior e ter essa inspiração da alma todos os dias e pedir que nós sejamos conduzidos da melhor forma possível para que a gente conquiste a melhor forma de ser aqui. Para que quando eu fizer a passagem, eu não leve cargas que eu ainda não resolvi. Então eu quero ser um espírito leve, livre e desprendido de mecanismos, de crenças limitantes que possam estar prejudicando o meu processo evolutivo. Esta é a dica que eu tinha para passar para vocês, não quero me estender muito, não prender vocês demais, né? Agradeço a atenção de vocês e sempre que eu posso, eu aqui estarei, sempre que eu puder, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, reflitam sobre as minhas palavras, tá? E tudo vai dar certo para todos nós, com a graça de Deus.